Esse filme é de classificação indicativa livre. Basicamente é um filme infantil. E acho que essa cena específica parece ironizar a situação animal, sabe? Como testes em coelhos em laboratórios ou até a censura mesmo, já que essa peça de teatro me parece um pouco gráfica demais. Tudo isso não me parece tão infantil assim. Aliás, tem outros detalhes nesse filme que não são nem um pouco infantis. Vou falar mais sobre isso depois. E além disso, essa cena tá pronunciando uma outra coisa mais à frente, onde ela faz exatamente a mesma atuação para conseguir informações. Que você pode ser o que quiser! Esse é o tema do filme e ele é mencionado constantemente, mas essa é a primeira vez que vemos o idealismo de Judy enquanto ela ainda é só uma criança. Isso ajuda a solidificar o personagem e faz com que a gente compreenda ela quando ela estiver com esse idealismo já na fase adulta. O que seu pai está dizendo é que pode ser difícil. Impossível até se tornar uma policial coelha. Parece meio duro da parte dos pais dizer isso, mas é interessante como o filme dá razão para os dois depois. Judy sonha em ser policial e prender caras como Gideon, mas nada disso acontece e ela se torna uma guarda de trânsito. Os pais dela tentam proteger ela dessa frustração. Ele tem razão numa coisa. Eu não sou de desistir. Todo mundo esperava que ela fosse dar razão ao que ele disse, que ela jamais se tornaria uma policial. Por isso eu gosto dessa fala específica. É inesperado e realmente empolga a gente pro que vem a seguir. Já era, coelha de pelúcia! Gigante! Já era! Esse tipo de montagem é excelente para mostrar uma passagem de tempo sem, de fato, mostrar todo esse tempo em tela. E além do mais, gosto de como essa montagem tem sua razão. Uma montagem dela falhando várias vezes mostra de onde ela tirou toda a motivação necessária para continuar tentando e ter sucesso agora. Meus parabéns, oficial Hobbs. Bellwether usa um sino em volta do pescoço. E isso é uma brincadeira com o nome dela. Em inglês, Bellwether é como chamam a primeira ovelha de um rebanho. Ela vai na frente usando um sino no pescoço que ajuda a guiar as outras ovelhas. E dos ursos. Também temos medo de ursos. Isso sem contar dos leões e lobos, Lobos? e doninhas. É bem interessante que ela se depare com cada um desses animais sendo todos eles vilões. Eu gosto como o filme referencia cantores e bandas de verdade aqui. Uma cidade com diferentes climas, além de ser muito interessante, é muito bonito visualmente. É realmente necessário se você pretende colocar diferentes animais de diferentes zonas climáticas morando todos em um único lugar. Depois de Frozen, é perfeitamente compreensível que a Disney tente fazer mais esse tipo de música. E por mais que essa não tenha emplacado como Let It Go, ela é uma música bem legal e combina muito com a cena que estamos vendo. E é a Shakira também, né? Uma das melhores cantoras do mundo. De primeiro eu não entendi porque que eles tinham caído um em cima do outro. Foi porque o primeiro que desceu ficou olhando pro celular. Um pequeno detalhe, mas ainda assim bem interessante. Parede encebada, cama enferrujada. Adorei! Isso mostra o quão empolgada para viver o sonho dela ela tá. É um apartamento caótico e provavelmente ela não ama o apartamento, e sim o fato de estar ali realizando o sonho dela. Dificilmente veríamos um coelho ao lado de um urso pardo ou de um elefante, e o filme sabe lidar perfeitamente bem com a estranheza que isso causa. Ao final do filme a gente já nem liga mais pra isso. Tem uma coisa pesada e importante para dizer. Feliz aniversário. No áudio em inglês ele fala que precisa comentar sobre o elefante na sala, uma expressão comum e por isso que todos olham pra ela, um elefante. Uma pena que essa piadinha acabou se perdendo na dublagem. Seria um pouco de humor muito bem-vindo nesse momento. Tarefas. Oficiais Osório. O diretor do filme confirmou que o chefe Bogo usar óculos para ler o papel é uma referência à terrível vista que búfalos têm na vida real. Não agrega na história do filme, mas é um detalhe também interessante. Nesse primeiro ticket é possível ver até os detalhes do carro que está sendo multado. Não faria diferença se não tivesse aí, mas acho ótimo como os animadores deram atenção a esse mínimo detalhe. Embora pareça uma vazia exibição das habilidades dela, não é. Ela de fato faz algo bem semelhante durante o treinamento. Gosto como o Jude consegue fazer essa tarefa chata e repetitiva parecer algo divertido e prazeroso de se fazer. O filme realmente consegue manter um ritmo animado e empolgante até mesmo nas partes em que nada está acontecendo, como por exemplo ela multando carros. Hoje em dia é tão raro achar alguém de bom coração. Incrível como ele é cínico. Acho que se você visse esse filme sem a menor expectativa, sem nem mesmo ver o trailer, por exemplo, possivelmente você cairia no papo dele. A princípio, o tom de voz e o jeito dele grita que ele não é flor que se cheire, mas conforme os segundos passam, você vai acreditando nele aos poucos. Não acho isso ruim, lógico. Inclusive, é impressionante como conseguiram escrever um personagem que é realmente manipulador. Ele não só manipula os outros personagens, ele tenta manipular o espectador também.
Esse filme tem mais acontecendo abaixo da superfície do que a gente imagina. Essa cena não tem tanto significado assim para uma criança, mas para adultos pode significar algo a mais. Ele usa um produto pelo qual não pagou para lucrar em cima disso. Isso me parece um tema complexo demais para uma criança. Se ele tivesse pago pelo picolé, então o que ele faz não seria errado, mas ele não paga, deixando de pagar imposto pelos insumos, por exemplo. Enfim, nenhuma criança liga para isso. Então, se tá no filme, é porque pelo menos essa situação específica foi colocada ali para o público adulto. E eu gosto disso e como isso diversifica o filme. Uma plantação de cenoura do interior. A faixa de pedestre tem um padrão parecido com o de uma zebra. Acho isso uma excelente escolha criativa. E eu não sou um mentiroso. Ele é. Isso até me lembrou uma cena de A Identidade Bourne. Inclusive, temos um vídeo desse filme aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição, caso queira ver. Judy, você é guarda de trânsito? Esse filme faz algumas referências à realidade e eu gosto muito disso. Acho que esse iPhone de cenoura é uma ideia excelente. Passaram só 30 segundos! A minha mãe disse que você é mal amada. Adoro como uma simples mudança na forma como ela vê as coisas traz esse trabalho de volta à realidade. Não é mais algo tão legal quanto era antes. Na verdade, é horrível pra ela, que quer ser uma policial e não uma guarda. O visual dessa cena é muito bonito, aconchegante até. Me lembrou vagamente aqueles vídeos filmados usando uma técnica chamada tilt shift. Piscina de água integral orgânica aí. Gosto desse humor. Ver todos esses animais sem roupas de forma tão gratuita assim é desconfortável, porque já foi estabelecido que animais aqui usam roupa, mas ao mesmo tempo é estranho. É desconfortável porque é como se eles estivessem sendo expostos gratuitamente. Tipo, tente imaginar a mesma cena, mas com pessoas reais. Mas não são pessoas, são animais, que naturalmente já não usam roupa mesmo. E por isso é estranho. A gente se incomoda com o fato de se incomodar com algo que deveria ser natural. E o filme coloca isso de maneira genial no filme, fazendo a gente compartilhar da sensação de Judy ali e ao mesmo tempo nos questionar se realmente deveríamos nos sentir como ela. Lembra? Não. É, ele tava usando um suéter verde feito de tricô e uma calça novinha de veludo. Lembra não, Nang? Não. Vendo pela primeira vez, nem dei muita importância para esse diálogo. Pensei que o lance era apenas que o Jude estava pegando toda a informação necessária com esse cara, enquanto ele tentava fazer o elefante passar as informações, o que por si só é algo bem inteligente e até engraçado do roteiro. Mas na verdade o filme brinca com estereótipos aqui. É muito inesperado que a elefante, animal reconhecido por ter uma boa memória, não se lembre de nada, enquanto ele, que sabemos que é uma referência à galera hippie, que frequentemente esquece das coisas por motivos que não vêm ao caso, lembre-se de tudo nos mínimos detalhes. Mas então o filme reverte isso depois ao colocar a preguiça para fazer exatamente o que a gente espera de uma preguiça. Ser extremamente lento. E no fim do filme isso é revertido de novo com a preguiça dirigindo naquela velocidade absurda. Essa é outra coisa do filme que não é nem um pouco infantil. Crianças não têm esse nível de discernimento para compreender esse tipo de coisa. Parceiro de muito tempo. De fato, eu sou. Essa cena começa extremamente angustiante. Você sente até um pouco de vergonha, na verdade, mas depois fica bem engraçado. E por mais demorado que seja, no finalzinho do filme uma outra piada é feita com esse personagem que com certeza faz essa cena aqui valer a pena. Eu queria ter ajudado, mas... Acontece que o mandado é dispensável numa causa provável. E eu tenho quase certeza que vi um malandro pulando a cerca. Acho muito legal o equilíbrio que fazem com o Judy. Ela é super correta e quer ser policial para poder fazer o certo, mas não é tão correta ao ponto de não recorrer a tecnicalidades que possam favorecer ela e o trabalho dela. Sr. Big, senhor, foi apenas um mal entendido. Isso é bem inesperado. Quem diria que um bichinho desse seria uma espécie de mafioso perigoso? Aliás, esse bicho, chamado mussaranho, é considerado um dos mais ferozes do mundo. Eles precisam comer cerca de 3 vezes a própria massa por dia para viverem. E às vezes eles comem outros da própria espécie. Então a gente só acha inesperado porque a gente julga o livro pela capa. Esse animal não é tão fofinho assim. Oi. Arrasou no vestido. Obrigada. A gente pode até achar que ela só fez esse elogio porque a vida dela tá em perigo, mas eu acho que foi genuíno, já que Judy elogiou o cabelo dela antes de maneira bem espontânea. É muito legal que a maçaneta da casa de um animal com garras tenha esses arranhados. Esse é um detalhe que passaria despercebido e jamais sentiríamos falta, mas como ele tá aqui, a gente aprecia ele, porque ele enriquece a experiência do espectador. Então ainda nos restam 10 horas para achar o seu Lontrosa. Ele fala 10 horas, mas levanta só 8 dedos. Afinal, ele só tem 8 dedos. Pode até parecer um erro de animação ou até do roteiro, já que ele só tem 8 dedos, o roteiro não poderia exigir que ele mostrasse 10. Mas olha só a cara que Judy faz. Ela percebe que a conta não faz sentido, mas ignora isso, o que só pode significar que foi proposital. E eu acho legal. Parece que dá uma camada a mais ao filme. Eu
Eu já ouvi, Bellwether. Pode cuidar você disso. Claro que ninguém apoia os atos de Bellwether, mas não dá pra dizer que ela não teve os motivos dela. Do ponto de vista de Bellwether, esses motivos são razoáveis. Ela é maltratada o tempo todo por Leonardo. E podemos não concordar, mas dá pra entender como ela chegou na conclusão de que o melhor a ser feito era acabar com os predadores. Vou falar mais sobre os planos dela depois. A situação é um pouquinho mais complexa e envolve temas que definitivamente não são infantis. Gary, para. Não começa com isso. Ué, mas não fui eu. Isso é genuinamente divertido. Gosto como o Weaver é praticamente um impulso biológico aqui. Mesmo que sejam animais antropomórficos, é interessante que eles mesclem comportamentos humanos com comportamentos puramente animais, como o Ivar nesse caso. Um filme que faz isso muito bem é O Gato de Botas. Eles variam comportamentos animais com humanos de uma maneira impecável durante o filme. Tem um vídeo sobre esse filme aqui no canal, vou deixar o link na descrição também. Água é uma das coisas mais difíceis de se animar, seja em videogame, em desenho ou em uma animação 3D como essa. E essa água aqui é perfeita, praticamente fotorrealista. Fica imaginando quanto tempo deve ter demorado para animar só essa cena com água aqui. Sem falar de renderizar depois, o que deve ter dado um trabalho imenso. Isso também é bem engraçado. A divisão do mundo sempre existiu. Para isso temos bons policiais, como você. Judy foi considerada apenas uma guarda de trânsito até aqui. Deve ser muito satisfatório para ela finalmente ser chamada de policial, de uma boa policial, ainda mais por alguém superior a ela, em questão de hierarquia. Uma semana depois que a policial de Zootopia, oficial Judy Hopps, relacionou a violência diretamente a predadores. O âncora do jornal muda de acordo com o país onde o filme estava sendo exibido. Por exemplo, na China era um panda. Na Austrália, lógico, um koala. No Brasil, um jaguar, se eu não me engano. E nessa versão, um alce. É incrível como os criadores se importaram com detalhes internacionais como esse. Judy, eu só queria pedir desculpa pela maneira que eu agia com você. Eu era muito inseguro e isso se manifestava em forma de raiva e... Acho que no começo a gente esperava que fôssemos encontrar Gideon em uma outra circunstância. Talvez ele fosse algum antagonista ou até mesmo algum policial de cargo maior do que Judy, o que seria irônico. Mas encontrar ele assim é muito mais realista e interessante. É legal ver como Judy amadureceu e aparentemente não guarda rancor dele. E ele, por sua vez, sabe dos erros que cometeu, reconhece isso e pede desculpas. E até o jeito como ele fala é interessante. Parece o tipo de palavras que são usadas em terapias e esse tipo de coisa. Provavelmente Gideon foi atrás de ajuda para se tornar alguém melhor. Esse take também é extremamente realista. Acho que o que entrega aqui é o carro. Se o carro não tivesse aí, poderia até me dizer que isso é um live action e eu acreditaria. Eu fui ignorante e irresponsável. Judy é uma personagem muito bem escrita. Lógico, ela não é perfeita, mas ela também não é idiota. Ela reconhece seus erros e está sempre disposta a consertar eles. Claro, é um filme infantil e esse tipo de comportamento é comum em filmes assim, mas isso fica bem explícito no personagem desde o começo, o que torna ela mais sólida e ajuda a gente a simpatizar muito mais. Os melhores filmes. Tenho filmes que ainda nem foram lançados. Esse é um dos melhores marketing que eu já vi dentro de um filme. É interessante como ele fala de filmes que ainda nem foram lançados, e enquanto isso a imagem mostra Moana e Frozen, dois filmes que só foram lançados após Zootopia. O filme não quebra a quarta parede, mas esse tipo de interação que o filme faz com a nossa realidade é bem divertida e muito bem-vindo. E por acaso, enquanto eu editava esse vídeo aqui, que você tá vendo agora, eu também assisti a Operação Big Hero pra trazer aqui pro canal. Provavelmente deve sair semana que vem, então fica ligado. Vou dar o nome de Judy. Acho muito legal como Judy é extremamente expressiva. É interessante como ela baixa as orelhas para demonstrar emoções aqui. Em live actions é comum você ver o mesmo figurante em mais de uma cena, e às vezes isso geralmente é um erro. Mas como aqui tudo é feito manualmente, acredito que foi só uma piada repetirem o mesmo rinoceronte do começo do filme e aqui. E eu gostei dessa piadinha. Isso tem cara de ser uma referência a Breaking Bad. E quem viu e gosta da série provavelmente ficou feliz em saber que não entra nenhuma mosca nesse laboratório. A gente não aguentaria mais nenhum minuto de uma mosca perturbando. Isso é muita ação para um filme infantil sobre uma coelha fofinha. Não sei o que as crianças acham disso, mas os pais que levaram as crianças no cinema devem ter gostado. Nós conseguimos descobrir. Estão atirando dos predadores. Apesar de faltar pouco para a revelação, é muito interessante que exista essa pintura onde coelhos parecem estar caçando um predador. Exatamente o que Bellwether deseja. E além do mais, independente do plot do filme, essa pintura sempre esteve ali. O que é bem intrigante e agrega algo a mais à realidade onde o filme ocorre. Será que houve uma revolução onde as presas finalmente decidiram ir contra os predadores e isso acabou virando uma zootopia? Seria interessante se esse tema fosse abordado em uma continuação, nem que fosse um flashback ou sei lá. É a minha palavra contra a de vocês. Na verdade, Atirarei em cada predador de Zootopia pra continuar assim. Não é a primeira vez que ela faz alguém se incriminar com as próprias palavras. Judy é bem inteligente. Eu acho muito interessante que o vilão do filme seja exatamente uma ovelha. Parece brincar com a expressão lobo em pele de ovelha ou cordeiro. O lobo se faz de ovelha para ganhar poder e manipular os outros. Mas nesse caso, a própria ovelha é quem faz isso.
por nós a mais de 180 por hora, senhor. Espero que tenha uma explicação. Eu ri gostosinho nessa hora. Essa cena aqui faz valer toda aquela tortura que vemos na primeira cena com a preguiça. Acho legal que todo mundo dança durante os créditos por causa da música, mas o Leonardo não. Ele só conversa. Acho que isso dá mais personalidade pra ele um pouco. E talvez isso se dê pelo fato de que todo mundo tá no mesmo ambiente ouvindo a música enquanto ele tá numa prisão, onde não tá tocando a mesma música. E essa música é bem diferente de Let It Go, talvez por isso não tenha sido um sucesso igual, mas a música é boa. Shakira é uma ótima cantora. Esse é um filme infantil, lógico, mas ele consegue cativar também o público mais velho, seja com o tema do filme ou com a trama, que vez ou outra se faz mais adulta e a gente fica realmente entretido com o que assiste. Um exemplo disso é como o vilão do filme é uma personagem em posição de confiança pública usando uma droga para resultar em violência e medo, e consequentemente usar esse medo para manipular a sociedade e gerar uma forma de divisão racial, algo parecido com o apartheid. E a alegoria do predador como um perigo para a sociedade pode ser duvidosa se for comparada com questões raciais da vida real, como por exemplo o caso dos judeus durante a Segunda Guerra. A forma como Bellwether usa a droga parece até com que supostamente alguns governos fazem ao introduzir drogas em pequenas comunidades para convencer a sociedade de que essas minorias não são nada além de perigosas. E ela faz exatamente isso, convencendo toda a utopia de que os predadores são perigosos. Mas isso é só uma teoria e a relação do filme com essa teoria pode ser apenas uma coincidência. Tirando isso, Zootopia é um mundo muito bem criado e planejado. É fascinante como cada distrito tem suas próprias experiências e mecânicas, fazendo com que cada um desses locais cause sensações e emoções diferentes no espectador. Você consegue experienciar a umidade da floresta tanto quanto experiencia o calor do deserto. Você se sente aconchegado em Rodência e sente o ar frio quando está em Tundralândia. É muito difícil um filme mudar de atmosfera de forma tão abrupta assim, mas esse filme faz isso sem perder a gente e ainda consegue fazer a gente sentir cada uma dessas atmosferas. Isso é excelente. A historinha de um policial usando a ajuda de uma pessoa comum, normalmente um fora da lei, para resolver um crime não é raro, mas funciona muito bem aqui. Mas existem outros detalhes nesse filme que são tão bons quanto a trama. O visual, por exemplo. A colorização desse filme é linda. Eu mexo com colorização de vídeos e com certeza vou pegar algum frame desse filme e usar como uma referência. Outra coisa fantástica é a voz dos atores. Simplesmente impecável. Jason Bateman, que faz a voz de Nick, fez um excelente trabalho e o dublador, por sua vez, também mandou muito bem. É legal ouvir a voz de Nick durante o filme. Jenny Slate, que dá a voz a Bellwether, também faz um trabalho excelente. No geral, é um filme bem divertido e eu dei algumas risadas vendo. Fazia tempo que eu não me divertia assim com alguma animação da Disney. Eu gosto do simbolismo do filme a respeito da nossa sociedade e o que desejamos. Zootopia é exatamente o que queríamos no mundo real. Um lugar onde todas as espécies, no nosso caso raças, pudessem viver em perfeita harmonia e conseguir viver o sonho americano, já que o filme é americano e é nisso que eles se escoram. Algumas pessoas reclamaram da comparação da relação presa-predador com os negros e brancos na vida real. O filme induz a gente a crer que os predadores são perigosos por serem os únicos que podem retornar ao ponto de selvageria. E por mais que eles só se tornem selvagens por culpa de Bellwether, acho muito interessante como o filme nos dá material o suficiente para questionar se os predadores de fato são um perigo. Pode ser que você entenda que a flor só faça efeito em predadores, mas os pais de Judy contam uma história em que um dos irmãos dela comeu a rosa e ficou selvagem. Isso deixa no ar a seguinte questão: se tanto predadores quanto presas são suscetíveis ao efeito da rosa, o quão diferente eles são? Sem falar que presas costumam ter o comportamento de predadores nesse filme às vezes, como o que os escoteiros fizeram com o Nick quando ele era uma criança. Todos ali eram presas e agiram como predadores. E Nick, um predador, foi a presa naquele momento. Então acho que a comparação não é feita pelo filme em si, é apenas um personagem específico que pensa assim. E não é à toa que esse personagem é o vilão. No mais, Zootopia é um filme incrível. Acho que a última animação da Disney tão boa assim foi Os Incríveis, que também tem um vídeo aqui no canal, veja na descrição. Esse filme é cheio de detalhes e referências e obviamente não dá pra deixar tudo no vídeo, senão ele ficaria gigante. Então eu pretendo trazer uma parte 2 desse vídeo, trazendo outros detalhes e até outros pensamentos a respeito do filme. Então se inscreva para não perder a parte 2. Caso queira acrescentar algo a mais, como algum detalhe ou uma opinião a respeito do filme, comente aí embaixo. Semana que vem teremos a Operação Big Hero. Não se esqueça de se inscrever para ser notificado.